Fala galera, seguimos aqui na nossa resolução e chegamos na questão número 55, que fala assim: para estudar se a resistência de um resistor ôhmico varia quando ela é submetida a diferentes tensões, um estudante monta o circuito a seguir, colocando nele os elementos resistor ôhmico, voltímetro, amperímetro e reostato. E aí eu queria começar aqui falando sobre o reostato, porque esses outros caras aqui tu tá acostumado, né? Agora, o que é um reostato, pro? Um reostato é um dispositivo com resistência variável, certo? Então eu posso usar ele para controlar o quanto de corrente está passando no meu circuito ou para ele dividir tensão, né, com outras partes do meu circuito. E justamente é o que está acontecendo aqui. Por quê? A ideia, provavelmente, para medir a minha resistência é que eu pegue os dados do voltímetro e do amperímetro associados ao resistor ôhmico e consiga fazer o cálculo de resistência, né? Então, se eu vejo que conforme vai variando a minha tensão, varia a minha corrente, né? De uma maneira diretamente proporcional, isso quer dizer que o meu resistor está mantendo a resistência dele, então está se comportando como um resistor ôhmico, certo? Então, como é que eu tenho que associar isso que ele pergunta? Ó, as posições adequadas para colocar esses elementos no circuito podem ser. E aí entra a nossa questão, tá? Primeiro lugar, tu sabe que o voltímetro ele sempre precisa estar em paralelo com aquilo que eu quero medir, certo? Então, como eu tenho o meu voltímetro para medir a tensão da minha resistência, voltímetro e o resistor ôhmico devem estar entre C e B. Ou C ou B, tanto faz onde eu colocar, mas eles têm que estar em paralelo. Então, se ele falar, por exemplo, voltímetro em B, talvez seja. Voltímetro em C, talvez seja. Agora, o voltímetro pode estar em A? Não pode estar em A, né? Então, aqui, o voltímetro não pode estar em A nem em D. Eliminei essas duas, certo? O meu voltímetro tem que estar em paralelo com o que eu quero medir. Agora, pode o meu resistor ôhmico estar no A se eu estou querendo medir a tensão dele e o voltímetro está aqui? Não pode, né? Então, a letra A já está eliminada também. Sobrou B e E. E aí, obviamente, na B também está falando que o resistor ôhmico está em A. Por isso que sobrou apenas a letra E. O meu resistor ôhmico vai estar aqui. O voltímetro vai estar em C em paralelo com ele. Então, ele está medindo a tensão do meu resistor ôhmico, que está variando, certo? E aí, você vai ter o amperímetro em A, para medir a corrente que está saindo aqui da minha bateria, certo? E o reostato em D, variando a resistência para usar mais ou menos tensão aqui para ele, né? E alterar a tensão que está submetida aqui no meu resistor ôhmico. Então essa era uma questão que precisava saber como é que as coisas se conectam no nosso circuito, beleza? Vamos para a próxima? Tá chegando no final.